Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Na Íntegra, o podcast do Campo Grande News. Hoje está aqui com a gente o promotor de justiça Luiz Eduardo Lemos. Ele é da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, que cuida de um assunto que eu acabo de descobrir que é bem amplo, que é os consumidores. Toda relação de consumo, qualquer irregularidade, qualquer coisa que precise ser investigado, é esse setor do Ministério Público de Mato Grosso do Sul que apura as situações. Olá, promotor, tudo bem? Muito obrigada por vir aqui hoje. Olá, Camila. É um prazer estar aqui no Campo Grande News, falar com você, conceder essa entrevista e falar, sobretudo, com o público que acessa esse importante canal de comunicação. É um prazer enorme para mim, como promotor de justiça, e para o Ministério Público como um todo. E me fala um pouquinho, Luiz, como que você chegou à promotoria, como que foi a sua caminhada no Ministério Público para chegar ao momento de cuidar dos consumidores? Perfeito. Nós, quando ingressamos na carreira do Ministério Público como promotor de justiça, necessariamente a gente percorre várias cidades do interior, atuando nas mais variadas áreas. É o que nós chamamos de uma atuação similar a uma clínica geral na especialidade médica, né? Então, no interior, onde eu fiquei por 6 anos, Camila, eu atuei na área civil, na área criminal e na área especializada também, mas muito pouco na área do consumidor. Quando eu cheguei em Campo Grande, eu assumi uma promotoria que era uma promotoria dos juizados especiais, né? Cíveis e criminais. Muito conhecido esse setor como juizados de pequenas causas. Sim. E ali eu fiquei um curto período de tempo, mas aí em 2008 eu assumi a promotoria de proteção e defesa do consumidor de Campo Grande. À época era uma promotoria só em Campo Grande e a administração do Ministério Público achou por bem criar uma segunda promotoria, porque a demanda era muita, o trabalho era volumoso, então foi criada essa segunda promotoria e para ela eu fui. E estou na área do consumidor desde 2008. Inicialmente, Camila, foi impactante, porque eu vi um volume de serviço muito grande e uma matéria que eu não estava muito afeito, que eu não estava muito acostumado. Mas com o passar do tempo, além da afinidade com a matéria, eu me apaixonei por ela. Então, é uma área que eu me realizo como profissional e é uma atuação muito gratificante para mim. Começou em 2008 e eu acredito que as demandas de 2008 para cá mudaram bastante, né? O que o cidadão consome mudou bastante, né? Quais eram os desafios daquela época e quais são os seus principais desafios hoje? Sem dúvida que a mudança ocorre. A Uhum, sociedade é dinâmica, as relações de consumo se alteram. Então, veja, em 2008, primeiro, deixa eu fazer um parênteses, né? uhum, Relação de consumo assim, é algo muito amplo, uhum, muito amplo. Quando se pensa em relação de consumo, Camila, a primeira coisa que se vem à mente é alguém indo a um supermercado, comprando um item para sua casa, de alimentação, de higiene, ou alguém que vai na rua central da cidade para comprar um vestiário, um vestuário, algo nesse sentido. Isso é relação de consumo? Obviamente é. Quando se tem um consumidor, um fornecedor e há uma remuneração pelo produto ou pelo serviço, é relação de consumo. Então, isso é relação de consumo também, mas não só isso. Feito esse parênteses e voltando à sua uhum, pergunta, o que mudou de lá para cá? Veja, em 2008, nós não tínhamos, ou estava bem incipiente ainda, a questão das moedas virtuais, as criptomoedas. uhum, Hoje, principalmente de 2014 para cá, é um segmento econômico e mundial que tomou conta.
E isso impacta também na relação de consumo, porque muitas pirâmides financeiras são criadas para lesar o consumidor, né, com é, é, a fachada, o invólucro de ativo virtual, de uma criptomoeda, de aplicação, quando não é. Então, veja, essa foi uma mudança significativa, né? A sociedade vai mudando e, obviamente, também as relações de consumo. E um outro setor também que nós passamos a atuar, que em 2008 não havia atuação, é na fiscalização da segurança, conforto e acessibilidade dos consumidores nos estádios de futebol. Corrijo, não só em estádios de futebol, em qualquer arena esportiva em que haja um jogo, uma corrida, uma prática esportiva e desde que seja profissional. Por quê? Isso aconteceu de 2012 para cá. Porque, apesar do Estatuto do Torcedor existir desde 2000, não havia uma regulamentação do que era necessário em termos de segurança, conforto e acessibilidade. A partir de 2012, houve a regulamentação, porque o Brasil iria receber a Copa do Mundo em 2014. E com a realização desse evento, vieram as normativas do que caracterizava o mínimo de segurança, o mínimo de conforto, o mínimo de acessibilidade. E com o passar da Copa do Mundo, essa regulamentação permaneceu e está até hoje. Então, veja, isso não existia em 2008, quando nós assumimos a Promotoria do Consumidor. Passou a ser também um nicho de preocupação e de atuação do Ministério Público, porque hoje já não é mais Estatuto do Torcedor, e sim Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte, ela prevê, ela fala que o torcedor é considerado consumidor e há uma relação de consumo com os clubes e com as entidades que organizam aquela competição, aquele certame. Até aquela relação de torcedor associado, vocês abrangem? Sim, o fato dele ser associado e frequentar o estádio de futebol não retira dele a condição de torcedor, não retira dele o direito de ter o mínimo de conforto, de segurança e de acessibilidade. Então, como que funciona? Como que é a divisão dos serviços quando eu faço uma reclamação no Procon? Em que momento, em que situação é preciso o Ministério Público, a promotoria entrar num caso? Ah, ótima pergunta, ótimo questionamento, Camila. O trabalho do Procon, ele tem uma interface, tem uma relação com o trabalho do Ministério Público, desde que haja uma abrangência que caracterize uma lesão à coletividade. Então, se o problema for exclusivo de um determinado consumidor com um determinado fornecedor, esse problema individual ele vai ser tratado administrativamente lá no Procon, sem a participação e sem a intervenção da Promotoria de Justiça e do Ministério Público. Mas a partir do momento que o Procon identifica que aquilo não é uma reclamação, nem 10 reclamações, mas são centenas ou milhares de reclamação por um mesmo problema e em relação a um mesmo fornecedor, e que caracterize a tutela coletiva, uma lesão coletiva ou uma lesão em massa, aquilo é comunicado ou pode ser comunicado ao Ministério Público para o tratamento coletivo. Então, o Procon, ele só dá o tratamento individual, mas ali, digamos que naquele órgão administrativo é o termômetro, né? É a chapa quente, como se diz, para averiguar se há uma lesão em massa e coletiva e aí sim passar para o Ministério Público. Agora, isso não significa, Camila, que uma reclamação que chega no Ministério Público de um consumidor contra um fornecedor, a gente não pegue, nós,
não pegamos essa reclamação, essa representação, e dali passamos a apurar se ela é coletiva ou não. Então, pelo histórico, pela descrição que o consumidor coloca na sua denúncia, na sua reclamação, nós já podemos vislumbrar uma lesão em massa, uma lesão coletiva, e dali a gente passa a apurar. Dessas lesões coletivas da sua carreira, desde 2008, qual foi a que você viu mais reflexo na sociedade? Ou do Estado aqui em Campo Grande? Alguma ação que vocês moveram, tiveram um resultado e de repente virou uma lei, virou uma norma para todos, enfim, que teve um impacto real e foi para o futuro, foi para a posteridade a partir da investigação de vocês? Olha, é importante dizer que na área do consumidor tem duas perspectivas, né? Que é a proteção do consumidor e a defesa do consumidor. Embora seja uma distinção técnica, eu acho que ela é válida para essa conversa nossa. A proteção é evitar que algo ocorra, evitar que uma lesão ocorra, né? Não deixar que o consumidor experimente um prejuízo. E a defesa é quando essa lesão já ocorreu, esse dano já ocorreu, e aí corre-se atrás da reparação, né? Ou então estancar aquela medida. Em termos de proteção, eu acho que um legado que está sendo deixado, né? Isso está sendo introjetado também na postura e na conduta dos administradores, é a questão dos estádios de futebol. Embora tenhamos aqui em Mato Grosso do Sul um futebol ainda precário, um público torcedor precário, estádios precários, nós não temos mais jogos realizados em estádios que não têm mínimas condições de segurança. Então, alguns estádios estão interditados e os jogos são disputados numa cidade com estádio neutro. Não é nem do time mandante, nem do time visitante. Então, isso é tudo para evitar uma lesão e proteger o consumidor, né? E uma das medidas que nós adotamos também, que nós tivemos algum sucesso na Promotoria de Justiça, é ações judiciais aí para que se parasse a lesão, para que se cessasse a lesão de megas pirâmides financeiras. Então, embora a gente nós não tivemos ainda um resultado positivo em termos de ressarcimento, porque pirâmide financeira pode ser lida como golpe. Recuperar algo de um golpe é difícil, mas pelo menos estanca aquela prática e evita que centenas, milhares de consumidores sejam lesados. Então, acho que isso daí também é uma ação positiva que nós podemos enumerar. E como que funciona para você como profissional, com a sua formação? Um dia tá falando sobre estádio de futebol. No outro dia já tá no setor econômico ali, criptomoedas. No outro já tá em clínica de estética. Como que o cérebro faz essa divisão e consegue atuar sem errar, né? Buscar a melhor forma de atender todas essas pessoas. Eu acho que isso é o mote, né, do meu trabalho no dia a dia, e isso é desafiador. Então, quando você tem o desafio de enfrentar uma matéria nova, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que se atualizar. Então, isso é muito gostoso, é muito estimulante, né? E veja que isso acontece também em decorrência do formato do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é muito baseado em princípios. E princípios são normas abertas, que demandam uma interpretação muito intensa, né? Então, esse é o gostoso da área do consumidor, sabe? Cada hora você estar atuando numa área, num segmento, num nicho, e com o desafio de ter que se preparar, estudar e enfrentar aquela questão nova. Qual foi o mais desafiador para você?
Olha, é difícil elencar isso, sabe, Camila? Porque às vezes uma atuação que a gente acha que não foi tão importante, mas para o consumidor lá, o leigo, ela Uhum, foi, né? Então nós temos, por exemplo, nós temos acordos celebrados que nós denominamos de termos de compromisso de ajustamento com as empresas, né? Para que não embutam mais seguros, cobranças indevidas em compras que os consumidores fazem. Então, são pequenos seguros com valores baixos, de R$ 5,90, R$ 9,90, que às vezes isso não é notado nem percebido pelo consumidor. E a gente identificando isso, nós conseguimos trabalhando nesse assunto, fazer um acordo, uma solução negociada com a empresa que se comprometeu a dar treinamento aos seus colaboradores, aos seus funcionários, para parar essa prática. uhum, Então, veja, considero isso importante. Pode ser que para o consumidor ele não tenha notado, mas ele foi protegido, né? entendi. E outras ações também que nós poderíamos elencar. Recentemente, chegaram primeiro aqui na nossa redação muitos relatos de vítimas de procedimentos estéticos. Vamos ter que falar sobre isso. Foi nariz torto, bocas deformadas, cicatrizes que não escondem mais, estão visíveis. E chegou esse assunto também lá na promotoria, que é saúde, estética e também segurança de vida, né? Como esse assunto chegou até vocês e em que pé está essa apuração dos casos aqui em Campo Grande? Bem, eu vou começar então, Camila, te dizendo o seguinte: nós temos procedimentos. Já vou te responder como chegou. Uhum, Nós temos procedimentos. São procedimentos preparatórios. Então veja, no Ministério Público, eu vou elencar, são 3 procedimentos, mas para o que interessa aqui na nossa conversa, eu vou citar 2. Um é o inquérito civil e o outro é o procedimento preparatório. uhum, Então, o inquérito civil é um procedimento de apuração quando o promotor já identifica de início que há uma lesão, que já tem elementos de uma lesão consumerista e já tem a identificação de quem é o autor da lesão. Qual foi a empresa que causou essa lesão? Então, instaura o inquérito civil para reparar essa lesão, para tomar providências em relação a esse fornecedor. E o outro procedimento é o procedimento preparatório. O procedimento preparatório, ele serve para o seguinte: quando essa é uma das hipóteses, quando já há uma lesão caracterizada, mas não se sabe ao certo quem é o autor da lesão. Qual foi a empresa, qual foi o fornecedor que causou aquela lesão. Ou então, a segunda hipótese do procedimento preparatório é que quando a lesão consumerista ela não está clara. Ela tem alguns indícios, alguns elementos, e você sabe quem é o autor. Mas aquilo não está muito nítido que já lesou o consumidor e que já causou um dano a ele. uhum, Então, o que nós temos lá na promotoria hoje são vários procedimentos preparatórios, porque nós temos apenas elementos de lesão consumerista, de dano, né? E temos um único inquérito civil, onde já está comprovado o dano e o autor desse dano. uhum, Estou falando em procedimentos estéticos. uhum. Por que eu estou fazendo essa introdução, essa abertura, Camila? Isso é importante dizer para você, para todos aqueles que nos acompanham. Porque o procedimento ele é inicial, ele é preparatório e nós temos 2 extremos. Aqueles profissionais que cometem barbaridades em termos de estética e embelezamento, Uhum, e temos aqueles profissionais que estão completamente dentro da legalidade, que não desbordam dos limites da sua atuação. E nós temos no meio uma área nebulosa,
obscura, cinzenta, que são aqueles profissionais que têm uma habilitação, mas desbordam e acabam cometendo algum procedimento estético ou de embelezamento que não pode. Entendi. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o maior ativo de qualquer profissional é a sua reputação. Então, antes de nós instaurarmos, nós estudamos toda a questão e optamos pelo procedimento preparatório. Isso quer dizer que aqueles que estão sendo investigados não são, nesse momento, considerados como infratores da lei consumerista, como alguém que causou um dano. Então, ele é preparatório. Perfeito? E respondendo, então, a sua pergunta, como que chegou o Ministério Público? Nós fomos procurados, primeiro, pelo Conselho Regional de Medicina, denunciando vários procedimentos estéticos e de embelezamento que deram errado, e que isso estava chegando ao SUS. Porque as pessoas, as pacientes, as consumidoras que fizeram procedimentos com profissionais não habilitados e tiveram um resultado danoso, muitas vezes não dispunham de recursos, de dinheiro, para contratar um outro profissional habilitado para fazer o conserto, a reparação daquele procedimento equivocado que deu errado. Como não tinha dinheiro, essas pacientes, essas pessoas acabaram procurando o SUS. E aí o SUS é custeado por todos nós. Sim. E nem o SUS estava sabendo muito bem como lidar com isso. Então, o Conselho Regional de Medicina procurou o Ministério Público, fizemos reuniões conjuntas com a área da saúde do Ministério Público, consumidor, Conselho Regional de Medicina. Na sequência, nós chamamos a Vigilância Sanitária Municipal, tratamos dessa questão. O relato das fiscais da Vigilância Sanitária também foram no mesmo sentido, de que clínicas profissionais estavam realizando procedimentos que poderiam ser além da habilitação e da permissão que possuem, e também relataram problemas sanitários de boas práticas. Bom, a partir disso, tanto o Conselho Regional de Medicina quanto a Vigilância Sanitária, eles nos remeteram uma relação de clínicas profissionais e uma relação de autos de infração que foram lavrados. E a partir daí, nós começamos a fazer o nosso trabalho. Sabe? Então, surgiu de uma demanda do Conselho Regional de Medicina e da Vigilância Sanitária. E também o que nós presenciamos, né? Em termos nacionais, né? Ano passado, nós assistimos uma vítima de peeling de fenol, um rapaz de 27 anos em São Paulo, que por causa desse procedimento faleceu. Então, assim, é uma questão grave de interesse público. E foi chocante para vocês chegar a esse ponto? Algo que algumas pessoas consideram até fútil, mas para as outras são muito importantes para a autoestima dela. Chegar no momento em que vocês precisam intervir numa questão de saúde e também de autoestima dos consumidores aqui de Campo Grande? A nossa preocupação é com a saúde e segurança do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor fala que o consumidor, ao adquirir um produto ou ao contratar um serviço, ele não pode ser exposto, né, em termos de saúde e em termos de vida. Então, o nosso foco é esse. É claro que quando a gente observa laudos emitidos por peritos, por médicos, isso acaba trazendo um desconforto na gente enquanto pessoa, né? Porque tem consequências gravíssimas para o consumidor. Não só em termos estéticos, porque muitas vezes uma cirurgia pode reparar e consertar um erro. Pode, mas muitas vezes não pode. E aí não fica só com um problema estético.
com uma deformidade, mas também isso afeta a saúde mental das pessoas. Então, nós temos relatos, tanto em inquérito policial quanto em inquérito civil, porque tem a questão penal também, Camila, de pessoas que fizeram procedimentos que foram mal sucedidos e que depois entraram em depressão, uma série de questões afetando a sua vida emocional. Nossa. Também, agora vamos mudar de assunto. Vamos fazer como naquela pergunta, vamos mudar a pauta, ainda sendo consumidor. Tá? Vai começar as aulas agora. Vão começar as aulas, aí não vamos se aprofundar muito, mas para esse começo de aulas, o que o senhor recomenda para os pais aí prestarem atenção para esse início letivo aí tranquilo, sem precisar procurar Procon, MP, enfim? Eu penso o seguinte, a questão escolar, eu acho que o pai, né, ele tem que se preocupar com duas coisas. Primeiro, uma lista de material, aonde ele vai adquirir, aonde tem o preço mais em conta, porque há uma variação grande. Então, fazer pesquisa de mercado para adquirir aonde for mais em conta. E observar aí um aspecto jurídico, né, ultrapassando a questão econômica, observar os itens da lista. Tudo que for material de uso coletivo, não pode. Então, só pode constar na lista de material escolar o que for de uso para o aluno. O que for de uso coletivo não pode. Agora, essa é uma questão interessante, Camila, porque muitas vezes o pai olha na lista, tem lá uma resma de papel sulfite. Não, mas o meu filho só ele não vai gastar uma resma. Isso aí é para o escritório, para a parte administrativa da escola. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque ao longo do ano, são várias atividades que demandam aquele material muitas vezes. Então, antes também de questionar, procurar com a escola, a instituição de ensino, para qual fim será aquele material e esclarecer, né? Agora, aqueles que são de uso nitidamente coletivo ou para uso da escola, aí realmente não pode. Realmente, lá na escola do meu filho pede a resma. Só que as atividades que ele recebe para fazer em casa são todas impressas e coladas no caderninho dele. Aí eu não acho problema. Chega lá a tarefinha coladinha no caderno, não é nem ele que escreve à mão, então acho que está sendo bem usada a resma. Nem por aí. Por fim, o que o senhor gostaria de destacar para os consumidores, para a população aqui de Campo Grande, que às vezes pode ser uma reclamação pouca, mas é interessante sim ter uma apuração. Qual recado o senhor quer dar hoje aqui no nosso canal, na nossa oportunidade, para os consumidores de Campo Grande? Eu vou pegar a sua deixa, né? O consumidor que acha que a reclamação é pouca, que às vezes não vale a pena, que ele não hesite em procurar o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor, porque há um sistema de defesa do consumidor e o Ministério Público é um dos integrantes desse sistema, né? Mas tem também a Defensoria Pública, tem os PROCONs. Então, procurar e efetuar a reclamação ou buscar um esclarecimento. Eu vou te dar um exemplo aqui, Camila. O quão importante é o consumidor provocar, né? Nós temos um caso aqui em Mato Grosso do Sul de uma cobrança pequena, que um consumidor notou no interior do estado, lá na região sul de Mato Grosso do Sul, lá quase divisa com o Paraná. Ele notou aquilo lá e reclamou. Daquela cidade do interior veio para Campo Grande, e aqui em Campo Grande nós tentamos solucionar administrativamente mediante acordo. Não foi possível, nós entramos com ação. Um valor que era cobrado desse consumidor lá no interior do estado e que ele reclamou, virou uma ação que tramita hoje na justiça, que tem o valor de mais de 500 milhões de reais, como valor da causa, né? Então, é importante o consumidor reclamar, porque aquele pouquinho que ele acha, fala, isso aqui não vale a pena, aquele pouquinho,
somado com tudo que os demais pagam, dá um valor exorbitante, extraordinário para quem arrecada e depois para devolução ou para os próprios consumidores ou indiretamente para o Fundo de Defesa do Consumidor. Então, assim, o recado que eu deixo é: consumidor, mais consciente dos seus direitos, procurar mais os órgãos de defesa do consumidor em todos os assuntos. Superendividamento, que é uma questão também que está na pauta do dia, né? Serviços concedidos, água, luz, telefone e o comércio em geral. Procure o órgão de defesa do consumidor mais próximo, tire suas dúvidas e, se for o caso, faça a reclamação. Até se tem uma dívida muito grande já que eu acho que não vou conseguir resolver, vocês podem conseguir ajudar. Essa questão é uma questão que foi abordada na lei, uma atualização do Código de Defesa do Consumidor, que veio até com a pandemia, Camila. Na época da pandemia, muitos deixaram de trabalhar, muitos ficaram super endividados, né? E aí a pandemia, não que surgiu na pandemia, isso já tinha discussão há mais de 10 anos em termos doutrinário, né? E tramitação no Congresso Nacional. Mas a pandemia permitiu que essa lei fosse aprovada, que é a lei do superendividamento. Então, uma pessoa que tem uma dívida muito além do que ela ganha e ela nunca vai conseguir pagar, ela pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. Mas o superendividamento é uma questão individual. Aí ela tem que procurar ou a Defensoria Pública ou o PROCON. E funciona, só traçando um paralelo, ela funciona, seria um equivalente da recuperação judicial que há para as empresas. Então, uma empresa que está ruim em termos de finanças, ela entra com uma recuperação judicial, ela ganha um prazo, ela tem um programa de pagamento para ela se recuperar. E isso veio para a pessoa física também, para o consumidor. Então, o consumidor, ao invés dele ficar só endividado, com o nome dele negativado, a lei vem, possibilita um plano de pagamento que ele tem que pagar em 5 anos, para ele se recuperar e ele não ser alijado socialmente. Importante que ele tenha educação financeira, porque depois desse prazo, se endividar novamente não é possível. Então tem que ter a consciência também dos consumidores. Percebo que todos esses assuntos que a gente abordou, do torcedor ao super endividado, o senhor gosta muito, fica muito satisfeito em falar. Por que isso te traz tanta satisfação profissional? É uma realização, Camila. Eu acho que é uma área do direito que eu me encontrei, que eu gosto, né? Que eu tenho satisfação em trabalhar. E proteger o consumidor. O consumidor é a parte vulnerável na relação de consumo. Né? Entre um consumidor e uma empresa, seja ela local, regional, nacional, multinacional, é óbvio que ele é a parte vulnerável, é a parte fraca, em todos os sentidos. Econômico, técnico, ele é hipossuficiente. Então, é um hipossuficiente lidando com um hipersuficiente. E a proteção do consumidor, ela vem para quê? Para equilibrar. Então, um está hipossuficiente e o outro hipersuficiente. Vamos equilibrar isso? Os órgãos de defesa do consumidor traz isso para a igualdade. Então, isso traz uma grande satisfação na nossa atuação. Legal. Alguma mensaginha para a gente se despedir? Não, eu quero agradecer a oportunidade, o canal, né? É sempre importante falar com a imprensa e, sobretudo, com o público, com os consumidores, aqueles que fazem a vida da cidade, da comunidade, da sociedade. Então, isso é muito importante e eu agradeço a abertura e o canal. Muito obrigada por ter vindo, muitos assuntos, adorei te conhecer, adorei a nossa conversa, falamos sobre muitas coisas em um tempo bem rapidinho, acho que esclareceu todos que vão acompanhar. E eu agradeço vocês que estão nos acompanhando, estão acompanhando o nosso podcast semanal e que venha a próxima publicação e mais dúvidas sejam sanadas pelo Campo Grande News. Tchau, pessoal!